Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós esta via. Porque afinal de contas, hoje é festa na igreja, festa dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. E o tema do nosso programa é sobre os anjos e também sobre a realidade do combate espiritual. É isso mesmo, porque a realidade, faz parte do cotidiano de todo cristão. É na nossa vida, nosso coração, em nossa família, em todas as situações nós vivemos este combate no nosso dia a dia. E essa luta, se ela não for enfrentada e com a certeza da vitória, nós não vamos conseguir dar os passos que precisamos. Por isso, podemos e devemos contar com a ajuda do céu, a ajuda dos anjos. E hoje não somente a ajuda dos anjos, mas também a ajuda de muitos convidados aqui no Revolução Jesus. Padre Joãozinho, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Deus abençoe todos os que estão conosco nesse mesmo combate espiritual. Não estamos sozinhos. Temos esses amigos que são os anjos. Aliás, arcanjos. E junto com o Padre Joãozinho, ele trouxe ali alguns, da faculdade, os alunos, Ali do meu lado esquerdo tem o diácono, aqui, Eduardo. Diácono Eduardo, e aqui do meu lado direito, o fráter Rodrigo Arruda. E além desses convidados, gente, que hoje está bem interessante, porque eles são alunos, o padre é professor, e aqui eu e o Adriano não ficaremos apenas entrevistando, mas aqui professor fará perguntas para os alunos farão perguntas ao professor, e também temos uma atração super especial nesta noite conosco, ela até riu aqui, mas é verdade. Rogerinha com a gente no Revolução, bem-vinda. Obrigada, que alegria estar aqui nessa noite, falando desse tema tão bom, né? Os arcanjos e o combate espiritual. E a gente pode começar no combate espiritual no louvor, né? Porque o louvor é uma grande arma para a gente vencer esse combate espiritual. Vamos juntos. Para reconhecer que é soberano em minha vida, para dizer que teu amor é sempre muito mais, para reconhecer que o teu auxílio faz parte do viver, para dizer, Senhor, que necessito tanto de ti. Quando eu louvar em espírito, em verdade, crescerá em mim, Senhor, grande amor por ti, meu Deus. Quando eu louvar em espírito, em verdade, crescerá em mim, Senhor, grande amor por ti, meu Deus. É no louvor que Deus age, Ele está presente. Para reconhecer que é soberano em minha vida, para dizer que teu amor é sempre muito mais, para reconhecer que o teu auxílio faz parte do viver, para dizer, Senhor, que necessito tanto de ti. Quando eu louvar em espírito, em verdade, crescerá em mim, Senhor, grande amor por ti, meu Deus. Quando eu louvar em espírito, em verdade, crescerá em mim, Senhor, grande amor por ti, meu Deus. Quando eu louvar em espírito, em verdade, crescerá em mim, Senhor, grande amor por ti, meu Deus. Quando eu louvar
Rogerinha aqui no Revolução Jesus. Depois de tanto tempo a gente tentando te trazer, eis que o dia chegou, né? Pois é, esse dia chegou, né, Adriano? Já combinamos várias vezes, não deu certo. Mas hoje, não é? Com a graça de Deus, eu estou aqui também combatendo, né, na oração junto com vocês aqui no Revolução Jesus. É isso. E o tema, para você que acabou de ligar a televisão, é esse: anjos e a realidade do combate espiritual. As nossas redes sociais já estão todas disponíveis para que você possa mandar a sua pergunta e também partilhar o seu testemunho. Você tem alguma experiência com essa realidade dos anjos? Você já usufruiu da presença do seu anjo da guarda? Quantas pessoas, né, que testemunham essa eficácia da ação de Deus através dos seus anjos? Pode deixar tanto no Instagram, a Kátia irá ler, né, o seu testemunho, sua partilha, e eu aqui no Facebook, né? E eu já quero perguntar para os nossos convidados, Padre Joãozinho, né, o diácono Eduardo e o fráter Rodrigo, né? Os anjos têm nomes? E qual é a diferença desses anjos que nós católicos temos, desses outros anjos que as outras, não sei se religiões ou seitas ou expressões, né, colocam? Fanuel, Azarel, Iel. É a mesma coisa? Na verdade, os anjos, eles manifestam a presença de Deus. A palavra anjo significa, desde o original, mensageiro. Angeloi é aquele, em grego, é o mensageiro. Então, por exemplo, Gabriel é um anjo, aliás, é um arcanjo, não é? É um anjo de uma hierarquia maior que tem nome, não é? Nós sabemos que ele trouxe a mensagem para Zacarias, de que nasceria João Batista, e que ele trouxe a mensagem para Maria. A maior mensagem que alguém poderia trazer foi essa: serás a mãe de Deus. Então nós temos um anjo amigo da humanidade chamado Gabriel, não é? E temos um anjo chamado Rafael, não é? Deus cura. Temos um anjo chamado Miguel, quem como Deus, não é? O Gabriel, a palavra Gabriel poderia significar protetor, força. Então Deus que manifesta a sua força, manifesta a sua cura, manifesta a sua proteção, manifesta a sua presença providente por meio dos anjos. E no Antigo Testamento, a figura do anjo de Javé, ela substituía, ela se confundia com a presença do próprio Javé. Porque no Antigo Testamento havia até uma dificuldade de entender a presença de Deus na história. Para nós, hoje, que temos a fé em Jesus, que é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, é natural que Deus está conosco. A gente reza na missa, não é? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Jesus nos deixou essa certeza lá no final do Evangelho de Mateus: estaria convosco todos os dias até o fim. Então, a gente está celebrando o ano da misericórdia. Jesus é a face da misericórdia do Pai. Nós estamos acostumados a ver a face de Deus em Jesus, mas no Antigo Testamento não era assim. Moisés viu Deus numa sarça ardente, não é? Houve até quem se escondesse atrás de uma pedra, porque Deus ia passar. Quem visse Deus iria morrer. Então, quem ama se faz presente. E como Deus é amor, ele é especialista em se presencializar e encontrar artifício de sua presença. Então, como é que eu vou explicar isso? O maná é um presente de Deus que manifesta a presença de Deus. A água vertida da rocha é um presente que manifesta uma presença. A gente, quando dá um presente, não é? Eu dei um presente para o Adriano, não é? Vou dar um presente para a Kátia agora. Pronto. Nossa, ela está aqui namorando desde o início do programa. Ela perguntou quantos livros você já escreveu. Eu falei, esse daqui é o mais recente, sobre Madre Teresa de Calcutá. Está aqui, ó. Obrigada. Para a Kátia, depois eu vou assinar para você. Esse é seu, não é? Ótimo. Não é do Revolução. Agora, cada vez... Não é do Revolução Jesus. Isso aqui é da meu Kátia. Presente, né? Atualizado. Depois eu vou falar por que está atualizado. Mas então eu acabei de dar um presente para a Kátia. Amanhã eu não estarei aqui. Hoje à noite nós voltamos para o conventinho lá em Taubaté. A Kátia vai ler o livro, porque ela já estava lendo aqui, antes do programa, curiosando e tal. Amanhã ela vai ler. E vai ter o autógrafo meu. E olhando para o livro, olhando pelos rastros da minha presença que ficaram aqui neste livro, meu jeito de escrever
ela vai lembrar do programa de hoje. Então, a minha presença se prolonga num presente. Então, os anjos, eles são, primeiro, expressão da presença de Deus. Aí alguém poderia dizer, então artifício de linguagem é para significar que Deus manda seu mensageiro, para dizer que Deus manda sua mensagem. Então, anjo não existe. Não, calma. O livro existe ou não existe? Existe. Então, os anjos não são só manifestações da presença, são presentes. Então, os anjos são presença, manifestação da presença e são presentes. Então, eles são mensagem, mas também são mensageiros. Então, o Gabriel é criatura. E aqui está a fé da Igreja Católica, que os anjos não são apenas uma metáfora da presença de Deus, uma metáfora da cura de Deus, um símbolo de um Deus que me protege, que combate do meu lado. Quem como Deus, seria Miguel, né? Mas os anjos são criaturas de Deus. O padre, então poderia dizer que o meu anjo da guarda, ele é presente e presença de Deus? Exatamente. O anjo da guarda, um pouquinho diferente do, por exemplo, do Gabriel, que é um mensageiro, o anjo da guarda, ele manifesta a presença cuidadosa de Deus, que Deus cuida de mim. E ele tem como raiz uma fé já do Antigo Testamento, que Deus está ao meu lado e coloca os seus anjos. Então veja, o Salmo 90, por exemplo, né? Deus não permitirá que você vacile, que tropece numa pedra. Né? Deus enviou os seus anjos. No Antigo Testamento, isso significava que o próprio Deus vai cuidar de mim. Mas como? Se ele está lá no céu, ele não pode vir aqui na terra porque Deus é o totalmente outro. Né? Eles não podiam imaginar a encarnação. Mas então depois de Jesus, não precisa mais anjo, não é? Porque Deus se fez presente, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Mas o que aconteceu no nascimento de Jesus lá em Belém? Era anjo subindo e descendo em todo lugar, em todas as direções. Diz que tinha uma multidão de anjos, né? E que cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, ao invés dos anjos desaparecerem com o evento Jesus, com a encarnação do Verbo, os anjos se multiplicaram. E para Natanael, né? O Natanael estava conversando com Jesus, Jesus disse que ele teria que nascer de novo, aí ele ficou admirado, Jesus disse, você está admirado que vai ter que nascer de novo? Quando você chegar no céu, você vai ver anjo para todo lado, né? Então aí sim que você vai se admirar. Ou seja, o próprio Jesus fala dos anjos na sua vida. E teve anjo que consolou Jesus durante aquele momento do Getsemane. Então nós temos a presença dos anjos, também na ressurreição, quando os anjos estavam ali anunciando a ressurreição. Então anjos são figuras, são criaturas de Deus, que permanecem na Bíblia do começo, do início da Bíblia até o Apocalipse, a batalha final, né? E a igreja acredita que eles não são apenas figuras de linguagem ou metáforas, mas eles são criaturas de Deus. É interessante o senhor falar que é uma proteção, né, na nossa vida. Os anjos é como se fosse essa proteção de Deus na minha vida. E aqui no Instagram, a Paulinha, ela diz exatamente esse testemunho. Ela fala assim, eu tenho um testemunho para dar, né? Foi em 2009, eu estava no centro do Rio de Janeiro e aguardava para atravessar. E de repente veio um morador de rua e me empurrou em cima dos carros no meio da avenida. Eu senti uma força me puxando para a calçada, meu relógio arrebentou quando bateu no carro e não aconteceu nada comigo. A moça que veio me ajudar disse, menina, você tem um anjo da guarda muito forte. E realmente, ela tinha razão, porque a força que me puxou contra os carros veio do céu, tenho certeza. Porque ali não tinha o que fazer, né? Então, realmente, essa proteção de Deus. Eu tenho uma imagem muito marcada na minha memória da minha infância. Eu nasci na cidade de Brusque, lá em Santa Catarina, e o lugar que eu morei até os 7 anos, eu acho, era uma casa no alto de um morro, e na casa da minha avó. Nós não tínhamos casa, morávamos com a minha avó. E no quarto em que eu morava tinha um quadro muito antigo, que eu não sei que fim levou, do anjo da guarda, carregando o menino, já viram aquele quadro? Uhum. Que vai atravessar uma ponte, e tem a ponte está quebrada.
e o menino vai cair, mas o anjo está do lado. Não é? Então, esta sensação de um amigo que me acompanha, anjos são amigos. Hoje eu tenho esse mini sermão, né, de 1 minuto, eu falei sobre os anjos, dizendo que os anjos são amigos, né, e os nossos amigos devem ser anjos, não é? Porque Deus coloca do nosso lado pessoas que também são mensageiros e pessoas que podem nos proteger. Então nós devemos viver também essa vocação angelical. Tanto que algumas pessoas dizem, ele foi um anjo na minha vida. Tá certo, né? Nós todos temos a vocação para sermos um pouco anjos. E eu já vou perguntar para o aluno do senhor aqui, o Rodrigo Arruda, para ver se o anjo da guarda vai ajudá-lo na pergunta que eu vou fazer, né? E valendo nota para a matéria do padre. Porque o padre falou, né? Rodrigo, isso aqui. Perdão, Adriano, eu também estou transmitindo aqui. Então vai, né, ficar registrado vai, depois eu vou corrigir. No seu Facebook? No Facebook, é só colocar lá Padre Joãozinho, né, no Facebook, que já acompanha. Até a galera que estiver acompanhando, quiser mandar perguntas ali, o padre pode pegar algumas e a gente joga para nossa roda de conversa. Tá certo. Mas, Rodrigo, o padre falou do anjo da guarda, falou dos arcanjos, mas eu me lembrei, em Portugal tem o anjo de Portugal. Eu posso falar que existe essa realidade dos anjos para os países, dos anjos para outras situações? Se eu tenho Rafael, que Deus cura, Miguel, né, Deus que combate, tem essa realidade dos anjos para os países, anjos para outras situações? A realidade dos anjos ela também envolve um mistério. Porque não é uma realidade material que nós temos um contato, como um livro, algo que a gente pode fazer experimentos, não é? A igreja fala da existência dos anjos, tem alguns, consegue intuir, consegue perceber alguns elementos, fazer algumas afirmações sobre os anjos. Então, e como eles estão em contato com a nossa realidade, nós podemos falar de também uma proteção à nação. Até mesmo porque dentro da oração da igreja, nós rezamos pelas nações, pelo bem-estar das nações, pelos governantes das nações. Então, se os anjos, eles têm essa presença de Deus no indivíduo, mas também na sociedade. Então, nós temos podemos falar de um anjo, de uma presença, de uma manifestação da presença e um presente também para as nações. Também para o indivíduo, mas também para a sociedade como um todo. Adriano, é interessante que você citou aí o anjo de Portugal, né? Mas eu não sei se você sabe que Portugal, há muito tempo atrás, ele foi consagrado a São Miguel Arcanjo. Então, até mesmo num relato que eu soube em Portugal, de uma única entrevista que a irmã Lúcia deu a um repórter, eu não sei como ele conseguiu isso, né? Porque ela vivia na clausura, e ele conta que a irmã Lúcia, nos seus relatos das aparições do anjo de Portugal, ela disse que o cálice, né, foi reconhecido por uma paróquia consagrada a São Miguel Arcanjo. Então, ele, na sua conversa, né, com ela foi dizendo a ele que é grande a possibilidade que o anjo de Portugal seja São Miguel Arcanjo, porque Portugal foi consagrado a São Miguel Arcanjo. Então, se aquele país, não é, se aquela nação, ou aquela criança, como no caso do meu filho, né, que chama-se Micael, por causa de São Miguel, justamente, é claro, não é, que ele vai tomar a proteção para aquela criança, para aquela cidade, para aquela comunidade. Ele vai estar presente, porque ali se houve uma entrega, uma consagração. Então, eu acredito nisso. Por exemplo, mesmo o meu filho, né, Micael, em várias situações eu já percebi uma intervenção do seu anjo da guarda, de São Miguel Arcanjo. Tanto que ele tinha um São Miguel Arcanjo na beirada da cama dele, e infelizmente o anjo estava todo quebrado, porque anjo da guarda de criança, né, trabalha bastante, né, Padre Joãozinho? E eu acredito que São Miguel trabalhou bastante para proteger aquele menino várias vezes.
Bonito vou Micael, perguntar. né? Pode falar, padre. Porque hoje existem esses três nomes, né? Que são simbólicos da expressão de Deus que cuida, que protege, etc. Quem como Deus, que combate. Mas nós não podemos ficar multiplicando a superstição dos anjos. A superstição dos anjos seria o seguinte: primeiro, que os anjos são uma tentação dos artistas, não é? Os artistas tentaram, o Rodrigo falou muito bem, os anjos não têm corpo, eles são criaturas, eles têm uma existência, eles existem, mas são criaturas não corpóreas. Então, como é que você vai representar um espírito, não é? Os artistas precisam representar. Então, por exemplo, São Miguel é representado com uma roupa de soldado romano, né? E se fosse hoje, os nossos adolescentes, as nossas crianças iriam colocar nele uma espada de Jedi, né? Quer dizer, o Padre Zezinho hoje até escreveu no Facebook dele: toma cuidado com o excesso de criatividade artística, porque você coloca ruge, né? Você coloca, enfim, uma roupa de combatente romano, porque diz que ele combate, São Miguel é combatente, então o que é combatente? Hoje a gente colocaria o quê? Farda do exército? Então tem que tomar um pouco de cuidado no excesso de criatividade artística com relação aos anjos, que daqui a pouco a gente cria uma fantasia, e também para não multiplicar o nome, a hierarquia. Então nós temos querubins, aí nós temos serafins, aí nós temos milícias celestes, e aí nós temos legião. E eu já encontrei livros em que tem o dia do seu anjo, tem o nome do seu anjo. Aqui você até disse uns nomes aí, que é do livro de Enoque, se eu não me engano, onde se multiplica o nome de anjos, né? Mas a Bíblia ela é muito sóbria no que se refere aos anjos. Dá o nome para 3 anjos, que são os arcanjos, e diz que tem milhares de anjos. Nós não precisamos dar nome. Na hora que a gente reza o santo, por exemplo, eu sempre, quando termina a oração eucarística, eu vou rezar o santo, fico pensando que coisa maravilhosa, que festa lá no céu, né? E a gente convida os santos e convida os anjos para cantarem conosco ali na missa. E a imaginação é que o céu e a terra se unem numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Então os anjos cantam no céu e nós cantamos na terra. E a distância entre o céu e a terra diminui por causa que nós acreditamos que a igreja militante e a igreja triunfante não estão tão distantes assim, porque nós já estamos salvos na pessoa de Jesus Cristo. Então os anjos estão muito próximos de nós, mas a gente não pode agora ficar criando biografia de santo, né? Ficar criando uma superstição em cima dos anjos, ou então colocando os anjos quase na estatura de Deus. Para alguns, a religião é feita de anjos bons e anjos maus. Isso foi uma heresia ao longo do cristianismo chamada maniqueísmo, que coloca, por exemplo, o demônio, que seria um anjo decaído, né, Satanás, como o Deus do mal. Sim. E Deus como a expressão do bem. Então, no fundo, o ateísmo acaba acreditando que não existe Deus e não existe demônio. O que existe é o bem e o mal, que está dentro de nós, né? O Papa Francisco, inclusive, tem um livro muito interessante do tempo dele, de Bergoglio, lá na Argentina, que é um debate dele com o rabino de Buenos Aires, chamado Skorka, mas como é o primeiro nome dele? Abraham Skorka, né? Abraham Skorka. Foi um debate, inclusive, interessante, porque houve um atentado contra a sinagoga de Buenos Aires, lembra disso? E a sinagoga ficou destruída. E o arcebispo, Bergoglio, convidou o Skorka para fazer um ciclo de debates, para que depois fosse feito um livro e pudesse ajudar a reconstruir a sinagoga. Bacana, né? Bem do Papa Francisco, já no tempo que ele nem era Papa. E lá dentro tem, Entre o Céu e a Terra, chama o livro, tem um capítulo em que ele debate com o Skorka sobre o demônio, né? E o Skorka acaba dizendo: não, mas é só uma comparação, é uma metáfora. O demônio mesmo é o mal que habita dentro de cada um de nós. E aí o Papa Francisco apela para a filosofia e diz: então você acha que tudo pode ser resolvido na nossa subjetividade?
tudo está dentro de nós, não existe nada fora de nós. Aí o rabino diz, não, existem coisas ruins que estão fora de nós. Ué, então o que impede de haver uma criatura malvada que é um tentador? Aí o próprio Abraham Skorka diz, não, você tem razão, há alguma coisa para além de mim, né? Então, anjos e demônios existem e são criaturas de Deus. Se eles existem, anjos e demônios, Diácono, eu queria que o senhor explicasse um pouco como que é essa questão do combate espiritual, porque aqui a gente falou dos anjos, né? São Miguel, que ele combate, e aquilo que está fora, né? Que nem tudo está aqui dentro, mas existe também algo fora. Como que é esse combate? Então, no mundo angélico, né, no mundo dessas criaturas espirituais que foram aí criadas boas na sua origem, mas algumas delas numa tentação de orgulho, num pecado de orgulho, se rebelam contra Deus e se revoltando contra Deus, portanto decaem. O mundo, então, ao nosso redor, no âmbito espiritual, ele é povoado, assim nos explica a Sagrada Escritura, por essas realidades espirituais. Deus criou tudo muito bom, Deus é bom. Deus criou todas as coisas de maneira boa. Porém, como existe essa realidade de parte desses seres espirituais que se revoltaram contra Deus, bem, vendo o ser humano como um ser tão agraciado por Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, não podendo rebelar-se contra o seu Criador, que é muito mais forte que ele, então o demônio sente inveja do ser humano. Portanto, o alvo do demônio, para atingir o pai, ele quer, então, mexer com seus filhos. Nós, como cristãos, munidos desta fé, para combatermos essas forças malignas, não existe outra maneira a não ser alinhar-se com a vida na graça. Quem vive na graça de Deus não precisa temer o mal. Por quê? Porque Jesus vindo ao mundo, manifestando na sua paixão, morte e ressurreição a salvação para nós, ele protegeu-nos contra os influxos do mal. Portanto, quem está com Jesus não tem do que temer. O combate espiritual não é outra coisa a não ser uma procura de alinhar-se à graça de Deus e de dar abertura, fazer bom uso da nossa liberdade para que a graça de Deus haja em nós. E assim, não precisamos temer a nenhum mal. Posso fazer uma pergunta para o Rodrigo agora? Pode, valendo 10 pontos. Aqui nessa vibe aqui. Rodrigo, o Eduardo falou agora do demônio, de Satanás, e falou que eram anjos bons, que Deus criou tudo bom. Deus não criou anjos e demônios, Deus criou todos, né? Como não criou homens e mulheres bons e homens e mulheres, né? Tem gente que acha que Maria foi a primeira imaculada, mas antes de Maria teve uma outra mulher imaculada, Eva. Alguém já se deu conta disso? Eva não foi criada com pecado, foi criada sem pecado original. Depois é que ela caiu. Então Maria é a segunda imaculada. A primeira foi Eva. Muita gente não se lembra disso. Nós fomos criados não no pecado original. Nós nascemos no pecado original. Mas a humanidade foi criada na graça original. Então, o Eduardo disse aí que os anjos bons da origem, alguns deles, decaíram, pecaram. Por que motivo um anjo que estava na melhor, estava bem, ele estava no céu, né? Era uma criatura feliz, não estava desempregado, o anjo estava, né, estava aposentado, estava tudo bem. Por que agora um anjo vai decair? O que a igreja ensina a respeito disso? Bom, a igreja vai dizer o seguinte, até mesmo olhando para as Sagradas Escrituras, que percebendo a ação dessas criaturas que caíram no pecado e vão tentar o ser humano justamente no pecado do orgulho, vai dizer que o pecado desses anjos foi justamente o pecado do orgulho. Então, diante da sua realidade espiritual, de uma imagem espiritual de Deus, eles não se voltaram para o Criador, para Deus, mas acabaram fechando-se em si mesmo. Então, fecharam-se nesse orgulho. E nesse fechamento do orgulho, caíram no pecado.
E você poderia dizer também que, além do orgulho, tem um pecado de inveja? Sim, podemos dizer. Podemos falar de anjo invejoso? Podemos falar. Em que sentido? Porque É uma verdadeira prova aqui, né? Tá ali, ó. Anjo orgulhoso e anjo invejoso. de uma inveja, porque dentre as criaturas que Deus criou, anjos, também criou o homem. E o homem, ele tem uma certa, vamos dizer assim, uma relevância dentro para Deus. Imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Deus. Então, isso, vamos dizer assim, esses anjos que caíram, demônios, eles não gostaram muito dessa ideia. Mas tem uma pessoa, uma das criaturas, que é muito maior do que os anjos. Maria. E também o próprio Jesus que se encarnou. Agora sim, agora você tirou 10. Nossa, então sim. os anjos... Meu Deus, eu não queria ser aluno do Padre Joãozinho. Então, o Adriano, é o seguinte, na hora da encarnação, essa é uma das teses, um teologúmeno a gente chama, né? Que a Igreja Católica coloca na sua doutrina. Diante da encarnação, os anjos eles se achavam superiores aos humanos. E, diante da encarnação, agora Deus se faz homem. Então, os anjos acabam tendo que se tornar servos, servir o Deus encarnado, o Verbo encarnado, que é Jesus. Então, os anjos decaem. Então, nós temos várias teorias, são verdadeiros teologúmenos, estamos aqui em alto nível, né, de reflexão. Eu gostei, pode trazer mais vezes reflexões teológicas, um café teológico. É verdade. Então, é isso, e aí surge o demônio, Satanás, que vai exigir da igreja todo um tratamento. Por exemplo, o exorcismo, que é uma coisa muito pouco falada, mas que tem até um ritual. Olha aqui, ó. Esse ritual não é um livro antigo, tipo livro de magia, aquelas coisas, né? A igreja tem um ritual. Você diz, esse ritual é em latim? Não, ele é em português. A Igreja Católica tem um ritual, inclusive com uma edição recente em português. Veja, esse daqui é a tradução portuguesa para o Brasil, não é? E ela foi publicada em 2004. Não é? E muita gente pensa, poxa, mas a Igreja Católica faz exorcismo? Sim. Mas segura isso daí, Padre Joãozinho, porque depois, né, no segundo bloco, a gente vai trazer essa realidade do exorcismo, e o do que combate. seria essa influência mesmo, concreta, né, o que seria talvez uma possessão demoníaca, uma manifestação, uma opressão, é tudo a mesma coisa? Está na baciada, como às vezes a gente vê aí, né? Ou não, tem a questão dos transtornos mentais, que muitas pessoas são acometidas e vai meio que misturando. Como distinguir uma coisa da outra? Beleza. São perguntas, né, para o próximo bloco, mas tem uma da Elissandra que está ainda dentro dessa realidade dos anjos. Achei interessante, que é do Facebook, que ela pergunta assim: com o tema de hoje são os arcanjos, eu gostaria de saber se eu devo pedir a intercessão ou a proteção dos anjos. É simples, mas é uma pergunta interessante. Interceder ou me proteger? Até porque aqui no Instagram, aí tem gente que confunde também, porque nós pedimos a intercessão do santo, mas se o anjo também é essa presença e tem essa proteção, eu posso pedir a intercessão do anjo da guarda, mas tudo isso no segundo bloco. Então vai ficar para depois a resposta? Vai ficar para depois, vai ficar porque curioso. o diretor, gente, já está falando segundo bloco. Então vamos de música e depois tem combate espiritual e a resposta dessa pergunta. Pra reconhecer que é soberano em minha vida, pra dizer que teu amor é sempre muito mais, pra reconhecer que o teu auxílio faz parte do viver, pra dizer, Senhor, que necessito tanto de ti. Quando eu louvar em espírito, em verdade, crescerá em mim, Senhor, grande amor por ti, meu Deus. Quando eu louvar em espírito, em verdade, crescerá em mim, Senhor, grande amor por ti,
ti, meu Deus. Quando eu louvar em espírito, em verdade, crescerá em mim, Senhor. Grande amor por ti, meu Deus. Quando eu louvar em espírito, em verdade, crescerá em mim, Senhor. Grande amor por ti, meu Deus. Quando eu louvar em espírito, em verdade, crescerá em mim, Senhor. Grande amor. Revolução Jesus está de volta e hoje o nosso tema é sobre os anjos, os arcanjos e o combate espiritual. E para falar desse tema, nós trouxemos aqui hoje Padre Joãozinho e os seus alunos. Temos aqui o Diácono Eduardo e o Frater Rodrigo. E na música, é claro, Rogerinha hoje aqui conosco nesta noite. E antes da gente voltar para a pergunta que a gente deixou aí no vácuo no primeiro bloco, eu quero convidar você que ainda não tem uma Bíblia, olha, um cristão que não tem uma Bíblia, cadê a sua arma? Estamos falando de combate aqui, você precisa ter a sua arma, que é a palavra de Deus. Ou se você quer presentear alguém, você pode acessar loja.cançãonova.com, que nós estamos com promoção. Todas as Bíblias das edições aqui da Canção Nova estão com promoção de 25% de desconto. Então, se você quer adquirir uma ou quer presentear alguém neste mês de setembro, mês da Bíblia, você pode acessar loja.cançãonova.com. E um convite que eu quero fazer para você também é do aprofundamento que vai acontecer aqui na Canção Nova, de 7 a 9 de outubro. O tema: sereis revestidos com a força do alto. Então, você que quer fazer uma experiência mais aprofundada com essa realidade também, né, de ser cheio do Espírito Santo, é só vir para o aprofundamento de 7 a 9 aqui na Canção Nova. A pergunta que a gente tinha deixado, né, no ar aí antes de ir para o intervalo era essa: anjos, eu devo pedir a intercessão ou a proteção? Então, essa pergunta é realmente uma pergunta avançada em termos de teologia, porque a mesma pergunta podia se fazer em relação aos santos, né? E a mesma pergunta se poderia fazer em relação a Maria, né? Há um documento do Papa Paulo VI, irretocável, chamado Marialis Cultus, que trabalha bem essa questão. Até que ponto eu posso invocar Maria, né? Eu posso dizer: Maria, minha mãe, me dá a mão, cuida do meu coração. O Papa João Paulo II, sem pudor nenhum, em todo documento sempre fez isso, não é? Mas é uma linguagem imprópria. A gente diz que é uma proteção subordinada ao único que pode me proteger, que é Deus, não é? Então, o que os anjos fazem são duas coisas. A primeira, interceder, e a segunda ser mensageiro. Ele é mensageiro e intercessor. E os santos? Os santos são exemplo, né, e intercessor. Agora, eu posso dizer que o anjo me protege? Não. O anjo intercede junto a Deus para que ele me proteja, não é? Eu posso dizer: protegei-me, combatei-me, combatei por mim. A gente fala na oração, né? São Miguel Arcanjo, né? Ajuda-me, defendei-nos no combate. Mas é uma linguagem imprópria, né? Porque o anjo só me defende enquanto ele é subordinado ao único defensor, que é Deus. Na verdade, é Deus quem defende. Exatamente. Então, por exemplo, o anjo é mensageiro. Ele tem uma palavra própria? Não. Ele fala em nome de Deus. Eu acho que o nome de Miguel é fantástico, não é? Quem como Deus? Ninguém, nenhum anjo é Deus, não é? Ele pode interceder junto a Deus. A própria mãe de Deus, Maria, a mediação de Maria é subordinada. Então, olha só, nós invocamos Maria como auxiliadora. Maria auxiliadora? Medianeira. Mas espera aí, Jesus é o único mediador?
advogada, Perpétuo socorro. perpétuo socorro. A gente diz, socorre-me, Maria. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Todo mundo canta isso, né? Na verdade, Maria, ela tem uma mediação, o Concílio Vaticano II disse isso de maneira irretocável. Maria tem uma mediação subordinada. Então, os anjos, podemos dizer que eles têm uma proteção subordinada. Enquanto Deus me protege, Ele usa os anjos e a sua intercessão como auxiliares da sua proteção. Mas quem protege mesmo é Deus. Quem salva? A Deus. Deus é que salva, né? Mas dentro da comunhão dos santos, nós podemos dizer que os anjos fazem parte deste corpo místico, no qual alguma coisa da proteção de Deus passa pelos anjos. Então são instrumentos da proteção. Aí, consegui dizer. Os anjos são instrumentos da proteção de Deus. Isso sim. Né? Mas diretamente, por força própria, eles intercedem, não protegem. Padre, é claro que agora a gente teve uma catequese a respeito dessa questão da intercessão e da proteção dos anjos, mas alguém em casa poderia estar assim pensando, poxa, mas eu sempre pedi a proteção do anjo, de repente eu agi errado. Num lance de escrúpulo, essa pessoa pode estar lá em casa preocupada, será que Deus atendeu uma oração que eu fiz de modo errôneo? Como é que funciona isso? Ela vai continuar rezando. Ignorância a respeito de alguns aspectos da nossa fé, Deus na sua bondade sempre... Claro, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, me ilumina. Amém. Então, é muito mais do que proteção, me ilumina. Né? Essa é uma oração que o Papa reza. É a oração mais tradicional para o anjo da guarda. Então, como é que o anjo pode me iluminar? Enquanto lua, não enquanto sol. reflexo. Entendeu? Enquanto reflexo. Como é que Maria é a estrela da manhã, mas não é sol. Não tem brilho próprio. Ela é o espelho. O Frei Raniero Cantalamessa usa essa expressão do espelho, não é? Ela é espelho. Atrás dela não tem luz própria. Madre Teresa de Calcutá dizia, eu sou uma santa da penumbra. Muita gente ficou escandalizado. Mas o que é? Eu também sou da penumbra. O pouco de brilho que eu tenho vem da origem da luz, que é de Jesus. Eu posso continuar pedindo a proteção, mas sabendo de onde vem essa proteção. Exatamente. A munição dos anjos vem de Deus. Ele não tem força própria para nos proteger. Então você pede, né? Você pode interceder. Nós podemos pedir a intercessão dos anjos, a intercessão e até a proteção, mas sabendo que o protetor é Deus. Saindo dos anjos, a gente vai pro demônio agora? Podia ter deixado o demônio no começo e os anjos no final. Hora da conversa. Esse atrapalhador aí vai agora entrar na conversa. Mas por isso que a gente gastou bastante tempo com os anjos, né? Porque a gente sabe que quem como Deus, né? De fato é essa força que vem do alto. Mas interessante, por muito tempo, até dentro da própria igreja, houve essa tendência, né, padre? De querer colocar numa linguagem metafórica até mesmo o demônio. O Papa Francisco, já Bento XVI foi resgatando, é uma presença, é real, né? E aí eu já jogo para o diácono que já está com o rito do exorcismo aberto, né? Qual que seria uma diferença de um quadro de, não sei se são essas palavras, pode me corrigir, possessão, uma opressão e uma manifestação do demônio? E a outra pergunta, como distinguir isso tudo de um quadro de transtorno mental, que também vai ter uma alucinação, um delírio, que é algo totalmente físico ali. Tá certo. Falando do ponto de vista da fé, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, sua grande obra de teologia, ele diz que o ofício de Satanás é tentar. Portanto, o modo ordinário, por assim dizer, da ação do demônio sobre a vida humana, sobre a vida do mundo, é a tentação. Este é o influxo, a ação do demônio mais importante, mais comum e mais perigosa, porque ela pode arrastar a liberdade humana, fazendo com que ela seja mal usada. Portanto, a tentação, que é aquilo que mais corriqueiro acontece, é também o ofício, o agir mais perigoso de Satanás. E todo mundo acha que é a possessão, né? Exatamente. A possessão não é o mais perigoso, apesar de ser mais possesso pode ir para o céu? Com certeza. Mesmo que ele não tenha passado pelo exorcismo? Mesmo que ele não tenha passado pelo exorcismo. Por quê? Porque
na carta aos Colossenses, São Paulo escreve assim que é necessário que na nossa carne se complete os sofrimentos que faltam à paixão de Cristo. Por razões misteriosas, Deus pode, de um jeito que a gente não consegue entender, porque é um desígnio escondido, permitir que na vida de uma pessoa muito santa, muito virtuosa, haja um influxo e uma ação e um ataque de Satanás tão forte que pode chegar inclusive à possessão. São raros os casos, porém existem santos, canonizados pela igreja, cuja biografia tem marcas inclusive de episódios de possessão. Santa Gema Galgani, opressão, o Padre Pio, querido Padre Pio, né? Que desperta. Meu Deus, Madre Teresa de Calcutá a vida inteira, oprimida. Pois é. Oprimida. Então assim, por quê? Por um desígnio misterioso de Deus, aquela pessoa virtuosa é chamada a oferecer-se como Cristo se ofereceu na cruz, a unir-se a essa oblação de Cristo, passando com paciência por essa provação. E pode entrar no céu, um possesso pode entrar no céu. Agora, aquele que é tentado e se deixa arrastar pela tentação e vai à perdição, esse pode perder a graça. Diferença de possessão e opressão, só para ficar claro. Tá certo. O padre Royo Marín, um espanhol que escreveu um livro muito bonito chamado Teologia de la Perfección Cristiana, ele diferencia a opressão da possessão usando de uma metáfora. Ele diz que a opressão seria um ataque exterior a uma praça. Essa praça não é do demônio, porém o demônio está querendo entrar. Então ele oprime, é mais do que a tentação, utilizando-se de sensações que podem vir a partir de dentro, de uma angústia e de pensamentos obsessivos de suicídio, outros pensamentos negativos, ou podem ser opressões que toquem os nossos sentidos, não só os sentimentos ou pensamentos, mas que toquem todos os sentidos, o tato, a audição, o paladar, o olfato e assim por diante. A vida de muitos santos, de muitos místicos, foi marcada por opressões que atingiam não somente o coração, o sentimento, o espírito, mas atingiam também a todos os sentidos. Padre Pio teve episódios, por exemplo, de enfrentamento físico para com o demônio. Isso é uma opressão física. Tática. Agora, a obsessão ainda é uma opressão permanente. Então, é muito comum que nós tenhamos a tentação. O Pai Nosso diz, né, não nos deixeis cair em tentação. Jesus sofreu a tentação antes de iniciar a sua missão. Essa tentação vai nos oprimindo e essa opressão vai se tornando mais intensa, pode se tornar uma obsessão. E aí o grau maior é a possessão, desde que aqui vem um detalhe que o Eduardo esqueceu, vai 9,5, né, Eduardo? Permissão. Se a pessoa abre a porta, então entra Satanás e pode dominar a casa, né? Então aí nós temos uma possessão. Só que, a partir do momento que ele é possesso, ele não tem mais a liberdade. Né? E por isso, quem não tem liberdade não peca. Portanto, do ponto de vista moral, é muito menos perigoso, embora seja mais espetacular. Porém, é menos perigoso. Tá certo? Não, vamos continuar. A gente já deu aquela olhada assim, né, de final, mas... Um povo chato, vamos acabar já. Ao final do nosso programa, mas a gente pode... Ainda tem 4 minutos, ele está dizendo aqui. Então ainda dá tempo para a gente ir para a Rogéria ali, para encerrar o nosso programa. Mas antes, padre, eu queria que o senhor deixasse assim uma mensagem que a gente falou aqui, né? Anjo, santo... tinha até uma pergunta aqui no Instagram, né? Eu fiquei confuso agora, a pessoa falando, pergunta para o padre Joãozinho. A gente fala anjo e santo, mas na oração fala santo anjo. O anjo, então, não é santo? Mas eu queria que o senhor finalizasse para a gente, assim. Os santos anjos da guarda, depois os arcanjos, enfim. Nossa vida é um permanente combate. Né? E a melhor oração de combate espiritual é o Pai Nosso. Deixa eu terminar com 15 segundos uma história. A tia Laura, daqui de Lorena, lembra dela? Sim. Ela estaria fazendo quantos? 100 anos. Ela estaria fazendo 100 anos, sabia? Acho que é 100 ou 90, tá? Né? E a tia Laura, uma vez, eu resolvi vir aqui a Lorena para ela rezar por mim. Eu estava precisando muito, eu era seminarista. E ela, pelo telefone, ela disse, vamos fazer uma oração poderosa de libertação. Eu pensei, agora ela vai fazer uma oração espetacular. Ela disse, está preparado? Eu falei, tô.
ela começou, Pai nosso que estais no E céu. era sempre assim, viu, Padre João? Era sempre assim? Porque eu era do grupo de oração da tia Laura. Olha, Conheci bastante ela. E eu presenciei e testemunhei milagres acontecendo no grupo de oração. Inclusive, assim, coisas extraordinárias com a oração do Pai Nosso. Sem nenhum Simplesmente. espetáculo. Sem nenhum espetáculo, gritaria, nada. o Simplesmente. demônio não suporta a discrição. Não suporta a calma. Tanto que todo exorcista, e nós vamos voltar aqui um dia para falar de exorcismo só, né? Todo exorcista é calmo. Uma homenagem nossa, uma memória, uma prece pelo Padre Gabriel e a morte, né? Padre Rufus Né? também. Que faleceram recentemente, né? E pessoas bem sóbrias. Né? Sóbrias, quem conheceu, nada espetacular, não é nada daquilo que aparece no filme do exorcista, nada disso. O demônio, o Padre Léo merece uma palavra no final, né? O Padre Léo costumava dizer, ele falava muito do encardido, né? Diz assim, não, o encardido, ele não é feio não, ele é formoso porque ele é o tentador, né? Ele é sedutor. Para quem é meio gordinho, ele tem cara de pudim, né? Então, é bom lembrar que o demônio não é feio, não. Né? Ele é bonito, ele é cheiroso, ele usa perfume importado, né? É isso mesmo. Obrigada, Padre, pela sua presença aqui, diácono, frater. E Rogéria, muito obrigada. Obrigada pelo convite, né? Quem sabe outras oportunidades a gente volta também para conversar um pouco mais. É isso mesmo. E você pode curtir ainda o Revolução Jesus domingo, às 6h30 da tarde, com a reprise. Lembrando que se você está com Jesus, você não precisa temer a nada. Em momentos em que você se sente sozinho, tenha certeza, o Senhor está com você. Ele caminha com você. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é capaz para ti. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é capaz para ti. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar. CançãoNovaPlay.com. Assine já!